Hoje a gente vai falar de óleo essencial em cosméticos. Muita gente me pergunta sobre óleo essencial. Óleo essencial não é mais um grande hype, mas existiu um hype aí lá em 2018, 2019 das pessoas usando óleo essencial para tudo. Foi um dos pontos do meu doutorado, né? Então, no meu doutorado eu queria entender como que o homem brasileiro consumia cosméticos, como que ele era representado na mídia e especialmente desenvolver produtos, né? E aí a gente tinha que desenvolver com algum ingrediente ativo, e aí a gente decidiu trabalhar com óleos essenciais, porque eu queria trabalhar também a ideia de bem-estar, que eu acabei não trabalhando por conta que a gente entrou na Covid e eu tive que cortar alguma parte do meu doutorado para poder defender logo, porque não cabia gente no laboratório, eu tinha acabado de voltar da Alemanha, gente, aquela loucura de Covid, então assim, dava para ter feito mais. Eu já fiz muita coisa no meu doutorado também, então tava tudo bem, assim, né? Para falar disso aqui, né, eu vou falar de 4 óleos essenciais que eu trabalhei, vou falar de diferentes fórmulas de veiculação de óleos essenciais, vou falar sobre as diferenças de volatilidade dos óleos essenciais e como que isso afeta a nossa percepção de ação, mas também a própria ação em si. Eu vou falar também sobre diferentes mecanismos. O artigo é sobre uma composição onde eu misturei óleos essenciais e vi se eles tinham ação sinérgica, porque a gente sabe que eles podem ter uma ação sinérgica. E aí depois um outro é só trabalhando com a ideia da melaleuca, o tea tree, e o outro, o último, é só melaleuca tea tree, mas aplicado para acne. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho óleos essenciais. Lembrando que eu não vou responder todas as perguntas do mundo aqui, mas eu vou conseguir trazer pelo menos um overview legal para vocês com relação a isso, né? Uma visão geralzona. Os óleos essenciais, eles são diferentes dos óleos fixos. Então, o que é um óleo fixo? Imagina o seu azeite. O azeite é um óleo fixo. Óleo fixo ele é composto geralmente por aquilo que a gente chama de ácidos graxos, no caso triglicerídeos, né, que vão ser uma molécula de glicerina com 3 ácidos graxos juntinhos. E essa que é a composição dos nossos óleos fixos. Então, geralmente vocês vão ver aí, tem mais ômega 3, tem mais ômega 6, tem não sei o que. Isso são os óleos fixos, tá? Então, assim, isso vai estar dentro dos óleos fixos, essa composição. Geralmente são moléculas que têm essa textura que a gente entende oleosa, assim, que tem uma composição que está relacionada muito com o nosso metabolismo, porque essa cadeia de carbono que é composta para formar os lipídios, né, para formar os ácidos graxos, entra na nossa maquinário energético também e tudo mais. Então são coisas que a gente consome muito ali na nossa alimentação e que está no nosso metabolismo e que é importante para a gente ter, tá bom? Então eu acho que fica fácil de vocês entenderem esse tipo de coisa. Óleos fixos são muito legais para a gente colocar para produto para cabelo, porque forma filme. É muito legal a gente colocar para produto para pele, porque eles ajudam na barreira, na hidratação, de como que o extrato córneo se empacota, né? Então ele auxilia em muita coisa. Agora, os óleos essenciais não são a mesma composição. Óleo essencial geralmente vão ser óleos muito especiais relacionados com o metabolismo secundário de planta. O que isso quer dizer? Imagina que tem relação com a parte de reprodução das plantas, de atrair os polinizadores, tem uma relação com defesa, tem uma relação com proteção. Então tem muita coisa mais envolvida com os óleos essenciais que é bem diferente dos óleos fixos. Os óleos essenciais não são compostos pelos triglicerídeos e tudo mais, eles são compostos geralmente por terpenos. Os terpenos são moléculas que são voláteis, que podem ser voláteis. Então vai depender, obviamente, volatilidade, né? O que é volatilidade? É poder sair ali daquela forma mais líquida para a forma gasosa. E por isso que óleos essenciais são cheirosos, porque essas moléculas elas vão ter então essa capacidade. Vai depender, obviamente, da temperatura, vai depender da quantidade, da pureza, vai depender de muita coisa. Alguns óleos essenciais muitas vezes são misturados em óleos fixos e aí por isso que parece que eles são mais levinhos, né? Ai, nossa, não tá tão intenso esse cheiro aqui. É porque tá misturado com óleo fixo, muito provavelmente. Mas óleos essenciais, né, eles têm marcadores de terpeno de acordo com o tipo de óleo essencial. O que isso quer dizer? Então imagina que você, no meu doutorado eu trabalhei com 4. Eu trabalhei com a lavanda francesa, eu trabalhei com eucalipto, glóbulos, eu trabalhei com o tea tree e eu trabalhei com tangerina. Esses 4 óleos essenciais, primeiro de tudo que cada um deles vem de uma parte diferente da planta, né? Então, a tangerina, ela vem da casca da fruta.
A melaleuca e o eucalipto vêm de folhas de plantas, de diferentes plantas, inclusive, né? E a lavanda vem da flor. Sendo que a lavanda pode ter uma mistura de flor com folha, muitas vezes, de acordo com o método de extração. Vai depender da pureza dele e tudo mais, né? Esses 4 ingredientes que eu usei foram importantes no meu doutorado porque eu fiz alguns trabalhos de detecção dos terpenos. Ver a assinatura desses óleos, né? E você consegue ver que são assinaturas diferentes de acordo com cada um dos óleos. Uma coisa que é muito interessante é que a gente consegue ver que alguns óleos são muito ricos em um determinado tipo de terpeno, outros são mais misturados os tipos de terpeno. É interessante também a gente falar que óleos essenciais como o de tangerina muitas vezes evaporam menos do que um óleo essencial de eucalipto. E isso vai ter muita relação com outros aspectos, por exemplo, aspectos relacionados com a penetração da substância. Foi o que a gente viu no estudo, né? Eu testei os óleos essenciais separados, puros, eu coloquei um modelo de pele, né? Então eu colocava, deixava um tempo ali, eu deixava aberto para ter um pouco a evaporação, porque eu queria um sistema aberto e um sistema que fosse mais relacionado com o uso. Aí eu consegui ver que para óleo essencial, por exemplo, de eucalipto, que evapora muito mais, eu consegui ver que ele tinha não só uma penetração menor, todos tinham uma penetração pequena, menos o de tangerina, que penetrava muito na pele. O de eucalipto, ele tinha uma grande variação do resultado. Por quê? Para algumas peles que provavelmente estava ali um pouquinho mais danificada, alguma coisa, captava mais, outras não. Então tinha uma variação maior. Já o de tangerina não, o de tangerina tinha de fato uma penetração muito, muito, muito maior. Ele interagia mais, preferia interagir com os lipídios da pele e penetrar pelos lipídios da pele e chegar na epiderme, onde que a gente tem células vivas, para conseguir e isso traria alguma resposta biológica. E isso é tão problemático, né? No nosso estudo foi tão problemático que assim, a gente depois fez os estudos com as células, né, para fazer a toxicidade, né, tanto a citotoxicidade quanto a fototoxicidade, né, tanto a toxicidade com a luz do sol, e a gente observou que ele era citotóxico, dependente de concentração. Então, veja, o óleo essencial de tangerina penetrava bastante, mas também ele tinha uma capacidade legal de conseguir fazer as células morrerem da pele, né? É lógico que são modelos in vitro, então para transpor isso para o in vivo é muito diferente. A gente fez cálculos para ver as concentrações que são adequadas e a gente chegou a ver que quando a gente coloca os óleos juntos, né? Então a gente faz um blend de óleo essencial, onde em lugar de colocar, se eu quero colocar 2% no final de ingrediente ativo no meu cosmético e eu coloco meio, 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 essa citotoxicidade ela cai para quase zero e ela se torna segura. E aí a gente observou isso, a penetração diminui bastante também. E aí a gente fez estudos clínicos com o de 4, né, com a composição dos 4 juntos. A gente colocou também com os 3 juntos, que também tinha uma composição adequada, até 2%, segura e tudo mais. E a gente chegou numa coisa que inclusive foi muito interessante, que quando a gente colocava os 4 juntos, a gente tinha uma melhora da barreira da pele e das capacidades de hidratação da pele. E é muito interessante que a diferença entre 3 e 4 foi só a presença do óleo de melaleuca, porque a gente sabia que o óleo de melaleuca ele era mais estudado, com mais função para a pele e tudo mais. A gente estava trabalhando com a população de pele oleosa, com pele com uma tendência à acne, então a gente esperava que ele fosse ter uma ação melhor. Só que o interessante é que colocar ele foi o que fez o diferencial para que todos os outros trabalhassem junto com ele. E a gente trabalhou com o de 2% também de melaleuca, e a gente não viu tanta melhora na barreira da pele, na hidratação. Então a gente vê que, dependendo de como que é o ambiente do óleo essencial com outros ingredientes, ele vai se comportar de uma forma diferente, porque eles têm o que a gente chama de sinergismo. Já o óleo essencial de melaleuca, ele acabou atuando muito mais para reduzir inflamação, reduzir, vai ser aquela vermelhidãozinha que a gente vai ver, né, o eritema, ajudou também a melhorar sinais de photoaging, ele é bem antioxidante, a gente fez testes de antioxidante com ele, e para melhorar ainda mais como a gente vai entregar ele, a gente fez sistemas de liberação. Na verdade, a gente já comprou pronto um sistema de liberação, emulsão, na verdade, e você consegue ter nessa formulação uma melhora do aspecto do photoaging, do fotoenvelhecimento. Quer saber um pouco mais sobre fotoenvelhecimento? Tem um vídeo aqui que eu explico para vocês sobre fotoenvelhecimento.
A gente percebeu isso, lógico, né? O nosso grupo era de homens jovens, então é importante falar o tipo de pele que foi feito o estudo também, porque isso vai ser uma limitação. E também houve uma melhora muito legal da parte de ação anti-acne que a gente viu em outro estudo, especialmente se está numa nanoemulsão. E por que que é legal você empacotar o óleo essencial numa nanoemulsão, alguma coisa assim, ou nanopartícula e tal? Porque óleo essencial, como eu falei para vocês, ele evapora muito. E aí você acaba tendo uma redução da ação dele. Ele pode também ter um cheiro muito forte, né? Então, mesmo a nanoemulsão ali, ela tinha um cheiro um pouquinho forte de tea tree, mas o óleo essencial é muito forte. Então pode ser que você sinta um aroma muito complicado ali, sabe? Assim, tipo, para a hora que você aplicar, muita gente pode não gostar, que com a nanoemulsão fica mais leve e fica mais seguro, fica mais adequado, e a gente viu que os resultados, inclusive, foram melhores. Esses resultados já foram todos publicados, como eu falei para vocês, foram feitos estudos em vivo, com participantes, então toda a gama de estudo eu fiz desde in vitro, testando os óleos, só eles, para ver a composição, para ver antioxidante, e aí depois para ver o óleo na formulação, como ele... Ah, e tem uma coisa que eu não falei, óleo essencial, gente, dependendo da formulação, isso eu não publiquei, mas está na minha tese, você diminui muito como que é a textura da formulação. Então você tem a formulação base, e aí as formulações que eu adicionava óleo essencial, dependendo do óleo essencial, gente, quebrava a formulação, foi muito difícil fazer uma base que aguentou todos os tipos de óleos essenciais. Eles podem ser bem complicados porque eles interagem muito com os lipídios, são moléculas pequenas, elas têm uma, como eu falei para vocês, dependendo da molécula, tem uma capacidade maior de se absorver nesse lipídio e penetrar mais por ser uma molécula pequena, enquanto que outros têm uma capacidade maior de volatilização, dependendo, porque a gente também tem uma temperatura no nosso corpo. Então, o que fica para vocês aqui, que é muito importante, é que óleo essencial não usem puro, tá? Se você for comprar, tente dar uma diluída nele, primeiro de tudo. Nem todo óleo essencial é a mesma coisa. Eu não falaria para você comprar assim. Eu tenho óleo essencial, eu coloco, por exemplo, em difusor aqui em casa, né? Acho gostoso, dá um cheiro gostoso, traz um aroma de casa limpa, né? Para mim, assim, eu gosto dessa sensação. Mas eu não uso ele como algo do skincare que eu preciso ter no meu skincare. Eu acho que se você tem hoje em dia produtos maravilhosos, especialmente skincare coreano também, com tea tree, com a melaleuca, que são muito bons para quem tem uma pele com tendência à acne. Podem ser hidratantes legais para diminuir um pouco essa acne mais cosmética, né? Você usar junto com, às vezes você está fazendo ali um tratamento, alguma coisa, você pode usar um hidratante que tem um pouquinho de tea tree. Ele vai auxiliar um pouco, né? Ele é um coadjuvante, ele é bacana, ele é legalzinho para isso. Então, eu acho que o que deu para tirar foi isso, e o que deu para tirar também, o que eu achei muito legal, foi o trabalho que a gente viu que a combinação ela trouxe melhoras na capacidade da barreira da pele em se organizar e na hidratação da pele, que a gente não viu no óleo puro, por exemplo. Então, não é sobre só, é porque você colocou um pouquinho de tea tree. Não, é porque você tem uma sinergia ali entre eles. Bom, um beijo para vocês, curtem, compartilhem, comentam, hypam o vídeo. E comenta aqui para mim, que tipo de óleo essencial que você gosta, que você já usou e que você acha bacana. Bom, um beijão, tchau, tchau.